por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa ordem está no imperativo e queima no nosso coração. E não é por dinheiro, status ou posição social, mas sim por amor ao trabalho de missões em outros países, por amor a vidas. Missionários muitas vezes deixam o conforto de suas casas, deixam as suas famílias para enfrentarem dificuldades como morar em lugares sem água, sem energia e nenhuma estrutura de saneamento básico, ou até dormir em chão batido no barro, ou enfrentar fome, doença, por amor e obediência a um chamado missionário. E mesmo com todos esses obstáculos, nada impede esses missionários de prosseguirem em semear as boas novas, o Evangelho de Cristo, para que vidas sejam salvas. Eu tive a experiência de, durante um mês, vivenciar a realidade de dezenas de missionários em Angola, que por amor aos angolanos dedicam suas vidas integralmente à obra de Deus. Eu pude sentir na pele o que é morar em Angola e tomar banho, gente, tirando água suja do balde com a canequinha, passar noites desenvolvendo as atividades de evangelismo à luz de lamparina e ainda viajar pelas estradas sem asfalto, sem conforto nenhum, para alcançar o maior número de províncias possível. Tive a experiência de perceber a necessidade da população angolana em conhecer a Cristo para que eles possam ser libertos de toda a assolação da feitiçaria que há na alma deles, para que eles possam ser libertos da corrupção e dos próprios traumas que a guerra deixou. Nesta série de 5 programas que inicia hoje, eu vou trazer para você muitas informações e o resultado de trabalhos missionários em Angola. Agora, nós vamos conferir um breve histórico político e social desse país pós-guerra que está em fase de reconstrução. Em Angola, o dia começa cedo. Antes do nascer do sol, é possível ver alguma agitação nas ruas do centro comercial. Luanda, a capital do país, é referência em termos de desenvolvimento, de acordo com a realidade de Angola, que viveu durante 27 anos em guerra civil, desde 75 a 2002. O asfalto está nas principais vias de Luanda. Nos bairros, a terra é batida no barro. O lixo faz parte da paisagem nas ruas. Os angolanos são guerreiros. As mulheres carregam os bebês e equilibram as bacias de água na cabeça. Água potável, saneamento básico, energia elétrica e pavimentação das ruas não está à disposição de quem mora nos bairros e distritos, principalmente os mais afastados. Apesar da vida difícil de um país em reconstrução, Angola exibe no rosto do seu povo a alegria e a força de viver. O angolano é um povo batalhador, um povo que acredita no que faz. O angolano já sofreu muito. A guerra, quando nós já tivemos aqui as primeiras eleições de 92, que o povo angolano estava naquela que é a paz veio para ficar. Então, de um momento para outro, Aconteceu o conflito de novo. Então o povo angolano desconfia sempre, ainda não acreditam. O angolano é feliz de certeza, é feliz mesmo. O angolano mesmo com guerra era sempre feliz. Não se desabalou, mas com essa paz ainda, estamos a acreditar. O angolano é sempre feliz, o angolano é alegre, sacudido. Gosto de dançar muito. Gosto de dançar, pular. Brincar em tudo, enfim. A mulher angolana, eu posso dizer que é uma mulher batalhadora, sofredora, porque muitas das mulheres angolanas são elas que sustentam os seus lares. Mesmo tendo marido, elas são batalhadoras. Eu sou uma dessas mulheres porque eu digo que sou batalhadora. Para além de eu trabalhar fora, eu dedico a maior parte do meu tempo para Deus. E para além disso, cuido dos meus filhos, cuido da minha casa, tenho um negócio e Deus tem estado a me capacitar. Deus me dá forças, eu confio nele e com Deus eu digo que eu sou mais que vencedora. Os estrangeiros que moram no país há mais de uma década falam sobre as características da cultura local.
Eles são um pouco assim reservados, eles são sensíveis, é um povo muito sensível, eles são carentes, né? Você percebe assim, eles necessitam de muito amor, às vezes até um abraço é difícil, eles terem a liberdade de chegar até você e abraçar, percebe? Mas é um povo assim sincero. E em relação também ao contato com eles, eles ficam assim, quando vê um branco, um missionário chegando, eles se sentem assim inferiorizados, eles têm muito complexo dentro de si, tá vendo? E eles falam, é a nossa cor que não ajuda. Então a gente tem mostrado o amor de Jesus, mostrado que nós somos diante de Deus um só, que não existem barreiras, que Deus os ama. E isso tem trazido muita diferença, tá vendo? Porque eles têm aprendido que eles têm valor. Uma que me marcou muito foi uma irmã que nós tínhamos na igreja, ela se chamava Madalena Machila. Nós a encontramos muito doente. Ela já tinha procurado os quimbandas, aqui em Angola muita feitiçaria, infelizmente o povo está muito envolvido ainda nesta área. E graças a Deus ela aceitou Jesus, entregou tudo que ela tinha, né? Os pactos, aquelas coisas todas da feitiçaria. Aí eu a levei ao médico, ela foi batizada, eu a levei ao médico e iniciou assim um tratamento. Ela ficou vários meses, ela melhorava, ela voltava ao hospital. Mas ela acabou morrendo, né? E no dia do velório dela, eu estava sentada assim ao lado do corpo, e Deus falou muito claro em meu coração. Ele disse assim, você viu como valeu a pena você ter vindo a Angola? Na glória você haverá. E isso me trouxe assim uma alegria tão grande. E eu pude dizer para Deus, Senhor, por esta alma já valeu a pena ter deixado tudo e ter vindo, estar aqui, porque eu sei que alguém já está no céu contigo. A população de Angola é de 14 milhões de habitantes. Aproximadamente 4 milhões habitam na capital do país, Luanda. O país está distribuído em 5 principais grupos étnicos. Quimbundo, mais conhecido por ser falado em Luanda. Umbundo, maior grupo com dialeto muito utilizado nas igrejas. Dialeto Chocos, Hereros e Anecaumbis. Dentro desses grupos, são cerca de 46 dialetos. Missionários evangélicos foram grandes responsáveis pela pesquisa para a definição. Em termos de estrutura política e desenvolvimento econômico, o país está na seguinte situação. Neste momento, nós temos a Assembleia Nacional como principal palco político, em que é mais notável a intervenção política do Partido da Situação, o MPLA, que governa o país. Hoje são quantos deputados nacionais? O MPLA tem 129 deputados, dos 220, e o Partido UNITA, que é o segundo maioritário, tem 70 deputados. Os outros partidos, o PRS tem 7, a FNLA tem 5 e o PLD tem 3. Os demais partidos são partidos minoritários com um deputado apenas. No âmbito desse processo todo, Angola poderá ter uma nova dimensão de perspectivas e provavelmente redefinirmos as nossas prioridades, de forma a que possamos ter um plano estratégico de desenvolvimento credível e que, sobretudo, contribua para que a vida das populações seja cada vez mais digna, melhor e que haja um pleno exercício da justiça social. Uma curiosidade interessante sobre a formação dos líderes políticos de Angola, que eu pesquisei, é que na década de 60, os líderes das igrejas evangélicas, como a Metodista Wesleyana e a Congregacional, custearam os estudos desses líderes angolanos na Europa. E como, por exemplo, alguns desses líderes foram o antigo líder do segundo maior partido do país, a UNITA, o Jonas Savimbi, que já faleceu, e ainda hoje há na ativa líderes como o próprio presidente José Eduardo dos Santos, que é o maior líder do partido político do país, o MPLA.
E na conversa que eu tive com o deputado Teodoro Ricardo, ainda falando sobre política, inclusive ele comentou na matéria, como você viu, um assunto que ele abordou foi a questão da conscientização política da população. Gente, se por um lado os líderes políticos tiveram a oportunidade de formação fora do país, o povo, na maioria, não tem consciência política nenhuma e não sabem o poder do voto direto. Inclusive, eles nem sabem quais são os direitos deles, muitas vezes. E esse é um dos motivos pelos quais ainda não houve as eleições previstas para serem realizadas em 2008. Porém, os políticos cogitam até adiar as eleições para 2010 por conta dessa falta de informação, dessa falta de valorização do voto. E sem falar que uma das situações que me deixou assim chocada foi a falta de informação, pois lá existem apenas 2 canais de TV aberta que pertencem ao governo, que é a TV Pública de Angola 1 e 2. No rádio, a rádio mais ouvida também é pública e há também um canal de rádio da Igreja Católica. E no jornal impresso, para variar, os de maiores circulação são o Jornal de Angola, que também é do governo, e o Jornal Angolense da iniciativa privada. Como dá para perceber, realmente Angola ainda é um país provinciano, assim, nas suas entranhas. Mas nós acreditamos que esse é um quadro que já está mudando. No próximo bloco, nós vamos retornar trazendo para você um relato sobre a geografia do país. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos rapidinho, hein? Não saia daí!